Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de gestão de marcenaria. Hoje vamos falar sobre como aumentar suas vendas através da indicação de um cliente para outro potencial cliente. Aproveita aqui, já curte o canal e começa a seguir para receber mais dicas de como melhorar a gestão da sua marcenaria. Pessoal, aqui na marcenaria, grande parte dos negócios, dos projetos que a gente tem fechado e tá montando, eles vêm da rede social. Muitos deles do Instagram, alguns do Google, tá? Mas tem uma parte representativa e uma parte que, às vezes, quando você fala de faturamento, ela realmente pesa muito, vem através de indicação. Que ninguém quer investir 40, 50, 10, 20 mil reais, colocar numa empresa que talvez não passe confiança ou que a pessoa tenha dúvida se aquela empresa vai conseguir executar o projeto daquele cliente ou não. Então, uma parte representativa dos meus negócios aqui com a equipe, eles vêm de indicações. Como que a gente conseguiu chegar nessas indicações para poder manter a marcenaria com serviço, manter a equipe trabalhando, manter o fluxo de caixa, as contas em dias? Tá? Como que a gente conseguiu fazer isso? Se o cliente tem um projeto para executar na casa dele, ou no consultório, ou na clínica, ou no comércio dele, ele vai procurar, a primeira coisa com certeza é boas empresas ou boas pessoas que possam executar aquele projeto. E muitas vezes ele vai buscar indicações, seja com o arquiteto dele, seja com a vizinha que acabou de fazer um móvel, com alguém conhecido, num grupo de WhatsApp lá do time de futebol talvez, ou da família, ele vai buscar a indicação. E essa indicação pode ser a sua marcenaria, pode ser a minha aqui na minha cidade. Por que alguém indicaria um marceneiro, ou uma marcenaria, ou uma empresa de imóvel planejado, para fazer o projeto de um conhecido, de alguém da família? Bom, eu acredito que a primeira coisa seria confiança. Se você é uma pessoa que nos seus negócios, você consegue cumprir prazos, Você tem que ter alguns diferenciais, tá? Mas alguns são bem básicos mesmo, que todo mundo consegue fazer. Cumprir prazo, ser transparente e honesto com o cliente com relação ao tempo da montagem, quando você realmente vai conseguir montar aquele projeto, tipos de material, falar sobre esses materiais com o seu cliente, ajudar ele a tomar decisões ali na hora do projeto, quando o cliente está pensando como fazer a bancada da cozinha, os armários, onde vai a gaveta. Então, um pouco de conhecimento também passa confiança para o seu cliente. Ser honesto com relação aos materiais, não tenta guiar o cliente para um material barato. Seja transparente com ele, esse material é bom, mas, por exemplo, na cozinha, o MDF Ultra é muito melhor do que o branco normal. Sabe, vai trazer uma vida útil muito maior para o móvel dele, já que resiste melhor à umidade. Então, ter esse conhecimento, passar isso para o seu cliente, ajudar ele a tomar decisão ali do que é melhor para o ambiente dele, cumprir prazos, ser honesto com relação ao seu cronograma de montagem, à sua agenda de produção, vai fazer com que aquele cliente sinta confiança em você. Bom, tem mais algumas coisas que são muito importantes e que ajudam o cliente a te indicar para outros potenciais clientes. Uma delas é o acabamento. Acabar bem o seu serviço, deixar realmente a finalização do seu serviço tem que ser impecável. Porque a primeira coisa que o cliente olha em um projeto é a finalização, é o acabamento. Ele não vai olhar se a prateleira lá dentro do armário está branca, se ela tem a fita de borda branca ou da cor do armário. Geralmente é um detalhe que o cliente não vai olhar. Mas ele vai olhar se lá no teto tem uma fresta, uma brecha entre o teto e o fechamento do armário. Ele vai olhar se a porta está torta. Ele vai olhar se a fita de borda ali realmente está acabada, não tem pedaços sobrando, não tem silicone manchado, massa corrida no fechamento da parede. Isso ele vai olhar, tá? Por quê? Porque isso salta aos olhos de qualquer pessoa. Finalizar o seu projeto com qualidade, concluir ali muito bem aquilo que você combinou com o cliente, passa confiança, melhora a sua reputação, você ganha em confiança, ganha em qualidade do serviço, ganha em reputação, e isso vai te fazer com que aquele cliente, numa hora necessária, indique você para uma outra empresa, para um outro conhecido, para uma outra pessoa que está precisando de um serviço de marcenaria. Então imagina só, você é um bom marceneiro, você faz um bom projeto, você executa muito bem, mas você arrebenta a parede da casa do cliente, você é o cara que deixa tudo sujo. Então, se aquele outro cliente é uma pessoa mais chata com relação à organização, provavelmente eu, como cliente, não vou indicar você para ele, porque eu sei que você vai deixar bagunça na casa dele. Às vezes as coisas parecem que são pequenas, não são importantes,
mas o cliente está vendo. Talvez ele não note que você deixou limpo, sabe? Talvez ele não note, mas se você deixar sujo, com certeza ele vai notar. Então, eu falei da apresentação do seu projeto, a finalização. Mas e a sua apresentação pessoal? Né? E a apresentação da sua rede social? Que hoje em dia, né, aqui às vezes a madeireira me indica para fazer algum serviço quando chega algum cliente lá querendo um marceneiro, querendo uma marcenaria de confiança para executar algum projeto. Primeira coisa que eles me dizem que o cliente quer ver é o Instagram da gente. Se preocupar com a apresentação do seu Instagram, não misturar coisas pessoais com o seu trabalho, cara. Você pode ter o seu Instagram pessoal, né, o seu site, né, com as fotos do seu projeto, o seu Instagram com fotos do seu projeto, o Facebook da sua loja, da sua marcenaria, e ter o Instagram pessoal, onde você vai colocar lá os passeios, fotos da família, né? Uma coisa não tem que estar misturada com a outra. Outro ponto que você tem que considerar é a apresentação pessoal, sabe? Você, da sua equipe. Eu, às vezes, vou na madeireira, aí tem alguns montadores que chegam lá, assim, a apresentação do cara tá péssima. Porque, às vezes, eu entendo que, às vezes, ele tá na marcenaria, tava fazendo um serviço lá, mas, poxa, você não pode chegar na casa do cliente empoeirado, com roupa rasgada, sabe? Parece que pra gente é corriqueiro, mas o cliente percebe, sabe? A forma como você se veste, ela passa uma mensagem pro cliente. Tá? Ela passa uma mensagem para o cliente que pode afetar até a confiança do cliente em relação a você. Né? Só olhar para a experiência que a gente tem na rua, a gente julga às vezes, muitas vezes, as pessoas até pela roupa. E o cliente também julga a gente pela nossa aparência. Então, o conhecimento sobre, né, a marcenaria, o conhecimento sobre materiais, o acabamento do seu serviço, a sua apresentação pessoal, a apresentação da sua equipe, a organização do ambiente de trabalho, a limpeza, tudo isso faz com que aquele cliente sinta confiança ou não em te indicar para outras empresas. Olha, mais um ponto que pode fazer você ganhar serviços por indicação é quando um arquiteto te procura. Então, muitas vezes, eu recebo aqui, pela minha experiência, né, projetos de arquiteto. Do nada, o arquiteto entra lá no Instagram, acessa o link do WhatsApp, manda uma mensagem para mim pedindo um orçamento para um projeto X e manda lá o PDF, eu respondo, falo que vou fazer o orçamento e tal. E geralmente, os nossos orçamentos aqui a gente manda em 24 ou 48 horas no máximo. Então, quando eu prometo para o arquiteto lá que eu vou enviar o orçamento para ele em 2 dias, em 1 dia no máximo, e eu mando realmente para ele um orçamento detalhado, bacana, que ele vai ver item a item, o preço de cada mobiliário que ele está pedindo lá no projeto, aquilo passa confiança, né? Alguém me prometeu um orçamento em 2 dias, cumpriu em 2 dias. E outra coisa, eu já vi vários casos aqui, né, vários clientes reclamando que às vezes eu cheguei lá para fazer o orçamento na casa do cliente, isso aconteceu recentemente. Né? Olha que coisa interessante, um cliente me procurou agora semana passada para fazer um orçamento, tá? E ele me confidenciou que o vizinho dele que me indicou para fazer o serviço dele, me escolheu para fazer o serviço, cara, basicamente porque eu fui lá, consegui passar confiança e enviei orçamento. E as outras empresas, né, algumas nem agendaram e não foram fazer o orçamento, e teve algumas que foram até lá e não enviaram o orçamento. Cara, era um projeto de fazer a casa inteira do cliente. A gente fez a sala, fez os banheiros, fez a cozinha, fez o quarto do filho dele, fez o escritório, fez a suíte, um monte de projeto, sabe? Então, assim, teve marcenaria que foi lá, e às vezes o cara podia estar cheio de serviço, né? Estava sufocado, não está precisando de serviço e abandona, ou tem dificuldade em fazer o orçamento, ainda tem muita marcenaria que não consegue nem fazer um orçamento com agilidade, né? Tem muita gente assim, até colegas meus aqui, e aí não enviaram o orçamento. Então, assim, imagina um arquiteto encontrar uma marcenaria organizada que, mesmo sendo pequena, consegue fazer um orçamento rápido, detalhado, e passar confiança para ele. Então, esse arquiteto, ele vai ter uma percepção, né, muito melhor daquela marcenaria e, consequentemente, se a gente vier a fazer negócio com aquele projeto, né, executar bem, fazer um projeto com qualidade, cumprir aquilo que ele está pedindo, vai fazer com que aquele arquiteto indique a gente para outros projetos. Então, ter uma boa relação, cumprir os prazos, realmente cumprir ali o seu cronograma de montagem, mandar o orçamento certinho, também transmite confiança. A confiança do seu cliente está muito ligada à sua reputação. Então, a partir do momento que você marca de ir na casa de um cliente, não vai, né, fica de mandar um orçamento para um arquiteto e não envia, ou atrasa o envio,
tem um prazo a cumprir com o cliente, você não cumpre o prazo, enrola, chega um momento que você nem atende o telefone mais com vergonha, ou sem você ter como dar desculpa mais, você começa a afetar a sua reputação. Principalmente se sua marcenaria for numa cidade pequena. Porque numa cidade pequena, o boca a boca, ele tem muita influência. Hoje em dia, ainda mais com grupo de WhatsApp, com mensagem, você consegue se comunicar rapidinho e saber quem é aquela empresa, se alguém já fez serviço com ela, sabe? A gente vive da reputação nossa. Daí a importância de você cumprir aquilo que você está combinando com o seu cliente, com o arquiteto, com a madeireira, né, com seus colegas, enfim. Bom, muitas coisas podem acontecer no andamento do projeto, né? Por exemplo, um erro ou um cálculo de prazo errado, né? Então, se você planejou entregar o projeto do cliente com 30 dias, com 15 dias, com 2 meses, e se você não vai cumprir aquele projeto, não deixa isso manchar a sua reputação, né? Seja transparente com o cliente, conversa com ele sobre, né, as dificuldades que você teve, as dificuldades que surgiram, porque muita coisa pode acontecer no andamento de um projeto. Você tem uma obra em andamento que atrasa, né, o material pode ter chegado para você atrasado, funcionário que falta, tem um monte de coisa que acaba atrapalhando a execução do projeto. Mas a gente não pode deixar isso afetar a nossa reputação. A gente vive de reputação. A qualidade do nosso serviço, tudo isso impacta a nossa reputação. Então, se você vai ter alguma dificuldade de prazo ou algum erro de projeto, né, conversa com o cliente, explica para ele, acorda um novo prazo, acha uma solução junto com o cliente, seja honesto, a ponto de não deixar isso atrapalhar a sua reputação e também não deixar o cliente insatisfeito a ponto dele não te indicar para outros potenciais clientes. Tem que encontrar uma solução e resolver para que você mantenha a sua reputação. É muito melhor você conversar com o cliente, achar uma solução, explicar para ele o que aconteceu no projeto dele, por que está atrasado, por que o material, né, não chegou, enfim, do que o cliente perceber isso de última hora, né, descobrir isso, perceber que você vai atrasar ou está atrasando o projeto dele, e isso acabar afetando a sua relação com o cliente e piorando, né, o andamento do projeto e, consequentemente, vai afetar a sua reputação como marcenaria, como marceneiro. Ó, tem mais uma coisa que você pode fazer na sua marcenaria, né, para aumentar as suas vendas por indicação, que são parcerias. Procurar imobiliárias, corretores de imóveis, arquitetos, lojas de material de construção, lojas que só vendem revestimentos para obras. Procurar essas pessoas, estabelecer uma relação com elas ou se apresentar, falar dos seus serviços, falar do que você consegue fazer, da sua capacidade de entrega, do seu prazo de entrega. Então, ter uma proximidade maior com essas pessoas, elas conhecerem a sua marcenaria, saberem pelo menos que você existe, né, que tem um marceneiro ali no bairro, ali na cidade, passar o seu Instagram para eles, deixar o seu contato, ter essa relação, ter essa proximidade, também ajuda nas indicações, para que você não dependa somente da rede social, mas para que você também consiga vendas através de indicações, para que você consiga manter o fluxo da sua marcenaria, manter a equipe, né, trabalhando. Gente, em todo mercado, seja sei lá, mecânico, tem mecânico bom e mecânico ruim. Tem médico bom e médico ruim. Também tem marceneiro bom e marceneiro ruim. A gente está falando muito de indicação por confiança e por certeza que aquele marceneiro vai entregar um serviço, é porque, infelizmente, existem colegas que deixam o serviço pelo caminho, todo mundo sabe disso. Em toda cidade é assim. Tem bons profissionais naquela função e também tem profissionais ruins naquela mesma função. Isso é normal, né? Em toda, como eu falei, médico, mecânico, pintor, tudo tem isso. O ponto é que uma forma de você se diferenciar, se destacar, ter a confiança das pessoas com quem você faz negócio, é a certeza que você vai cumprir tudo que foi combinado, no prazo, nos materiais, nas cores da madeira. Eu já vi imóvel aqui que o cliente pediu um móvel cinza, o cara entregou um móvel quase verde. Pediu um puxador cava, o marceneiro instalou um puxador de alumínio, parecia armário de loja, de armário pronto. E o cliente falar está em processo, em mandar arrancar, querer refazer. Então, infelizmente, tem profissionais ruins no mercado. Mas se você pensa a longo prazo, se você quer que a sua marca, a sua marcenaria exista daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, cara, você precisa cuidar da sua reputação e precisa fazer com que as pessoas confiem e acreditem em você. Para que você possa ser indicado, para que você tenha boa reputação, para que seu negócio continue funcionando, você continue tendo fluxo de clientes, você continue pagando o salário da sua equipe em dia,
Tá? Então a gente vive de novo, a gente vive da nossa reputação. A reputação vem através da confiança, através da certeza que você vai entregar aquilo que você está combinando com o seu cliente. Tenta cumprir os seus compromissos, né? Seja transparente, seja honesto com o cliente para que você obtenha, né, mais negócio através de indicações. Gente, uma boa forma de você saber se o cliente vai ficar satisfeito com aquele acabamento que você está fazendo, com aquele móvel que você está entregando para ele, é fazer uma autoavaliação do serviço que você está entregando, do móvel que você está entregando. É se colocar no lugar do cliente. Pensa assim, se você fosse o cliente, você ficaria satisfeito com aquele acabamento? Com aquele fechamento no teto? A porta do guarda-roupa não está fechando 100% no puxador, quando bate ali no batente, né? Fecha em cima, fica uma fresta embaixo. Tem uma porta que é dobradiça, o amortecedor não está legal e a porta está batendo com força, está fazendo barulho. Você ficaria satisfeito com isso? Então, fazer essa autoavaliação do serviço, do projeto que você está entregando, né, é bom para que você consiga matar esses detalhes, resolver esses detalhes e ter mais certeza que o cliente vai ficar satisfeito com o seu serviço, com o seu projeto, que ele vai ter uma experiência positiva contigo e vai te indicar para outros negócios. Então, marceneiro, se o seu cliente, né, teve uma experiência positiva com você, né, ele está satisfeito com o produto, né, com o seu serviço, se você cumpriu aquilo que você prometeu, se ele está feliz com aquilo, a tendência dele indicar você para outro cliente, né, para outro arquiteto, para alguém que esteja precisando de um marceneiro, a tendência dele indicar se ele está satisfeito é muito grande.